Êxodo capítulo 3, versículos de 1 até o 4. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. As marcas do chamado de Deus. Estamos na campanha buscando o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus vivo e verdadeiro, Ele chama a todos nós. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que ouvem o chamado, respondem a Deus e o seguem. Então quem é que está aqui que já ouviu o chamado, já respondeu, já está seguindo ao Senhor? Então você é um escolhido, glória a Deus. Por quê? Porque Deus olha para a terra e busca apenas um tipo de pessoa. Muitos buscam a Deus, mas Deus só busca um. Quem é? Aquele que adora em espírito e em verdade. Aleluia! Então esse texto mostra o chamado desse homem tão importante para a glória de Deus, que foi Moisés. Porque Moisés foi aquele chamado para tirar o povo de Deus, povo de Israel, do Egito, da escravidão. E Moisés era um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, com suas limitações, com suas dificuldades. Ele mesmo apresenta para Deus todas as dificuldades que ele tinha, mas Deus o chamou. E assim eu quero dizer para mim e para você também nessa noite: temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, temos nossas fraquezas, passamos pelas aflições da vida, mas Deus tem um chamado para cada um de nós, e nada disso vai impedir o que Deus tem a fazer na nossa vida, se nós perseverarmos e aceitarmos esse chamado. E quando Deus nos chama, Ele marca a nossa vida. A vida da pessoa que é chamada por Deus, ela é diferente. E nós vamos ver nessa noite algumas marcas desse chamado na vida de Moisés, que serve para mim e para você também, porque o Antigo Testamento espelha o Novo, e nós somos Novo Testamento. Tem alguém aqui que é Novo Testamento? Cristo nos chamou como igreja, então nós fazemos parte do Novo Testamento, da nova aliança. Aleluia! Qual é a primeira coisa que a gente vê nesse chamado? Quando nós lemos esse texto aqui, a partir do versículo 1, a gente vê que Moisés apacentava um rebanho. Moisés era um pastor de ovelhas, um homem simples, porque o pastor de ovelhas era das ocupações mais simples que existia na época. Mas antes de ser um pastor de ovelhas, ele era o quê? Um príncipe no Egito. Olha o contraste. Mas Deus trabalha em todas essas situações. Às vezes você olha para a tua vida e diz: meu Deus, o que eu já passei por tantas situações boas, mas também estou passando por um deserto agora. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Tudo isso faz parte de um processo de Deus no teu chamado. Moisés não sabia, mas ele estava sendo preparado tanto no palácio quanto no deserto. Tanto aprendendo uma cultura que depois ele precisaria ir lá como chamado por Deus para ir falar com aquele faraó, que já era outro, mas ele também estava preparado no deserto, cuidando de ovelhas. Para quê? Para ser um homem que cuida, um homem zeloso, um homem preparado, um homem experiente, um homem que sabe ter e sabe não ter, sabe ter abundância, mas sabe passar necessidade. Foi isso que Paulo falou. Paulo disse isso: eu sei ter em abundância,
mas também eu sei ter necessidade, eu sei me comportar em todas essas situações, porque Deus nos coloca nessas situações para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva, para que a gente seja o quê? Treinado. Então muita coisa que você está passando é um treinamento na tua vida. E às vezes a gente chora, a gente briga, a gente se desespera às vezes, como ser humano que somos, mas a gente não deve fazer isso. A gente não deve se desesperar, a gente não deve chorar e clamar, sofrer no sentido de blasfemar, de reclamar, de murmurar, não. Se chorar, chora nos pés do Senhor, aleluia. Se for para reclamar, vai falar com Deus e coloca diante de Deus todas as tuas aflições, porque Ele cuida de você. Aleluia. Se for para se humilhar, humilha diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. Então seja assim, entenda o processo que Deus está fazendo na sua vida. Então esse é o chamado. E aí a gente vê vários pontos no momento que Moisés vira para a sarça que queimava, não, ela não queimava, ela ardia, ou seja, o fogo estava nela, mas ela não queimava. Então, Moisés viu aquilo e se inclinou para lá, para ver melhor. Quando ele se inclina, diz o texto, veja só o versículo 4. Vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus no meio da sarça. Ou seja, enquanto Moisés não se virou para ver, Deus não falou. Veja a importância da gente se inclinar para o que Deus está fazendo na nossa vida. Como eu disse na sexta passada, muitos estão vendo o sobrenatural, mas não estão se inclinando para o que Deus está fazendo. Estão negligenciando, estão, como é que se diz? Desprezando uma revelação, algo que Deus está colocando diante dos seus olhos, um milagre, algo que Deus fez na sua vida. Não digo você, mas alguém pode estar desse jeito, passando por uma situação em que Deus está mostrando, que está se revelando, mas a pessoa não se inclina para Deus. Mas Moisés se inclinou. E o que aconteceu quando ele se inclinou para aquela visão, para aquele grande acontecimento que estava ali na frente dele? Deus falou com ele. Então o chamado acontece quando a gente se inclina para Deus. Então louvado seja Deus pela tua vida que veio hoje, saiu da tua casa. E eu sei que você não veio em vão. Você veio com propósito, você veio para buscar o Deus vivo e verdadeiro. E Ele está nesse lugar ardendo como estava naquele deserto. E no teu deserto Ele aparece para você e fala contigo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Deus falou para Moisés. Esse lugar agora é diferente. Sabe por quê? Porque eu estou falando contigo. Então agora é terra santa. Não pensa que é só um deserto, só uma terra comum, mas não. Era uma terra comum. Agora não é mais, porque a minha presença está aqui. Então você precisa se santificar. Aleluia. Quando Deus fala para ele tirar as sandálias, fala de santificação. Ou seja, você está diante de um Deus santo. Agora você tem que tirar as tuas sandálias para estar na presença dele. Então Deus fala conosco nessa noite. Se você é um chamado por Deus, se santifica mais e mais. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Para avançar, Deus fala com ele, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O teu chamado não é sobre você. O teu chamado é sobre uma promessa que eu tenho com o teu povo. Então Deus fala comigo e com você. Nós somos chamados não para que nós apareçamos, mas para que a promessa que Deus tem para a igreja se cumpra. E nós fazemos parte. Aleluia. Você faz parte. Não é só quem está aqui, não. Quem prega, quem canta, quem toca, quem trabalha na igreja, não. Você que está aí, que pensa que não faz parte, você faz parte desse chamado. Deus quer que você seja igreja. E não só igreja na carteirinha de membro, não. Que você faça parte da obra do Senhor.
E depois Deus fala para ele assim, versículo 6. É isso? 6, deixa eu ver. 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Então aqui Deus fala por que ele veio. Tanto que no versículo seguinte ele diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então Deus está falando assim: eu vim aqui, Moisés, falar contigo, não foi por causa de ti somente. Eu vim porque o meu povo está clamando. Eu vim porque eu ouvi o clamor do meu povo. E vi, olha só o que ele diz, versículo 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Agora eu pergunto para vocês, o povo sempre sofreu como escravo? Sim. Já pergunto e já respondo. Sim, ele sempre sofreu, porque o escravo, do momento que ele é feito escravo, começa o seu sofrimento. E depois de todos esses anos, 400 anos, você não acha que Deus já tinha visto muito sofrimento? Deus já tinha visto muito sofrimento. Muita gente sofrendo, chorando, apanhando, sendo humilhado, como escravo. E por que ele diz isso? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E depois ele diz: e ouvi o seu clamor. Então muitas pessoas estão passando por uma situação parecida. Estão sofrendo, e Deus está vendo, e a pessoa pensa: Deus, será que não está vendo o que eu estou passando? Tem gente que chega a falar assim: Deus, tu não estás vendo o meu sofrimento, tu não estás vendo essa situação. E outras pessoas falam também: Deus não está vendo o que tu estás passando, cadê o teu Deus? E Deus está falando conosco nessa noite. Deus vê, mas Ele quer ouvir o clamor do seu povo. Só ver não vai fazer acontecer o milagre. Só Deus ver o que você está passando não é o suficiente, porque Ele quer ver que você quer sair dessa situação. Ele quer ver o seu clamor e a sua fé. No momento que você demonstra para Deus que você quer e você acredita, Ele vem. Aleluia. Então nessa noite não é só Deus ver você vindo para cá, não é só isso. Isso é bom, mas não é só isso. Além de vir para a igreja, Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu louvor. Não é só o louvor dos cantores, não. Deus quer ouvir o teu louvor, a tua adoração. Ele quer ouvir você falando com Ele, dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso desse milagre na minha casa, na minha família, essa libertação. Estamos sofrendo, mas eu estou aqui adorando ao Senhor e crendo no teu milagre. Oh, aleluia! Glória a Deus. E aqui chega no momento do chamado. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui é o chamado. Vem aqui que eu vou te enviar. E Moisés diz para ele: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então aqui ele pergunta para Deus: quem sou eu? Olha a pergunta como ela é categórica. Olha a pergunta como ela é explícita. Quem sou eu? Moisés não tinha certeza da sua identidade no chamado de Deus. Porque ele tinha acabado de ser chamado por Deus. E veio a grande questão: quem sou eu para cumprir um chamado desse tamanho? Ele não tinha convicção que o chamado era para ele. E que ele era uma pessoa apta para cumprir esse chamado. Muitas vezes a pessoa está desse mesmo jeito. E a sua identidade não está definida.
Mas veja só o que vai acontecer. Versículo 12. Deus disse: certamente eu serei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Em outras palavras, não importa quem tu és para cumprir o meu chamado, o que importa é que eu estou contigo. Então esquece esse negócio de achar que tu és pequeno demais, que tu não pode, que tu não consegue, que tu não vais vencer, porque eu estou te dizendo, se eu estou contigo, o que menos importa é quem tu és, o que importa é que eu sou. Aleluia! Eu serei contigo e isto te será por sinal. Ou seja, para que tu creias, Moisés. Sinal é para que creia. Para que tu creias que eu sou contigo. Para que tu creias que tu consegues. Para que tu creias que vai dar certo. O sinal é o quê? Eu estou contigo. Então entenda isso, para que você saiba que você vai conseguir o que você precisa. Que você vai conseguir o seu objetivo, que a sua família vai conseguir ser abençoada. Que o milagre vai acontecer, aquilo que você espera de Deus. Talvez há muito tempo. Mas Deus está falando com você para que você saiba que vai acontecer e tenha certeza e possa caminhar com firmeza e possa confiar. O sinal não é outro, o sinal é que eu estou contigo. Eu estou dentro de você porque o Senhor habita na igreja. Deus não habitava em Moisés, mas na igreja o Senhor Jesus falou assim: eu e ele viremos para ele e faremos morada. Quem? Eu e o Pai. Porque ele diz assim: eu falarei com o Pai e nós viremos para ele e faremos morada. Então quem habita em nós é o Espírito Santo, não é isso? Mas também é o Pai e o Filho, porque eles são um. Então onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam. Deus habita em nós. Então não tem erro, é certeza que nós vamos cumprir o chamado. Vamos avançar. Versículo 12 ainda, tá? Certamente eu serei contigo e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Então o que ele está falando aqui? Sabe qual vai ser o sinal? Que eu estou contigo e depois que você vencer, depois que você conseguir tirar o povo do Egito, o sinal é que eu vou estar contigo. E tu servirás a Deus neste monte, Horebe. Sabe qual é o sinal que Deus está contigo? Pastor Daniel, meus irmãos, sabe qual é o sinal que Deus está contigo? É que você continua servindo ao Senhor. É que você passou tantas dificuldades, é que você passou tantas provações, é que você passou tantas aflições, tantas lutas que você passou, e você está aqui servindo ao Senhor. Essa é a prova de que Deus é contigo. Porque não tem nada que tire você das mãos dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada capaz de tirar você da mão de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus e que você pare de adorar. Ninguém tem esse poder de fazer você parar de adorar a Deus. Por isso você está aqui. Vamos avançar. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual o nome desse Deus, o que eu direi? Então aqui ele está perguntando para Deus: como é que eu vou dizer? Que Deus que falou comigo? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Aleluia. Então aqui está a primeira marca do chamado. Meu e seu. A primeira coisa que Deus nos dá quando Ele nos chama para a sua obra é o seu nome. Aleluia.
Então, quando o Senhor chama Moisés, ele precisava primeiro que Moisés tivesse a convicção de quem era o Deus que ele estava servindo e o seu nome estava sobre Moisés. Veja que Deus não falou isso para outro, falou para ele. Procure na Bíblia, você não vai achar Deus falando isso para ninguém. Esse nome, ele disse para Moisés, para que ele pudesse cumprir esse grande chamado. E nós, quando nós somos chamados, o Senhor fala assim: até esse momento, nada pedistes em meu nome, mas a partir de agora, peçam no meu nome, disse Jesus, para que se cumpram todas as coisas nas suas vidas. Então Deus está falando conosco nessa noite. O nome de Jesus é dado para cada um de nós quando somos chamados. E é nesse nome que nós vamos e conseguimos vencer. Aleluia. Depois ele disse assim, Deus disse mais a Moisés, versículo 15. Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui Deus já está falando o seu nome. Versículo 16, vai ajunta aos anciãos de Israel, dize-lhes o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, farei vocês subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Então aqui Deus está dando o quê? A segunda coisa que Deus, a segunda marca que Deus faz no seu chamado. Ele dá a sua mensagem. Aleluia. Então, quando Deus chamou Moisés, a primeira coisa, toma o meu nome e usa o meu nome. Segunda coisa, eu vou te dar a mensagem que você vai anunciar. Você vai anunciar para os hebreus, você vai anunciar para Faraó. E quem vai te dar a mensagem sou eu. Então, nós temos uma mensagem de Deus na nossa vida e nós precisamos ser fiéis a ela e anunciar, abrir a boca e anunciar a mensagem, porque nessa mensagem tem o poder de libertar. Aleluia. Tem gente que está calado, tem gente que está com a mensagem, mas está calado. Tem gente que tem a mensagem do evangelho porque recebeu a mensagem, mas está usando as suas próprias palavras, mas está tentando convencer o outro, está tentando usar argumentos humanos, e Deus está falando conosco nessa noite, a mensagem eu te dei, prega a minha palavra. Não tem mensagem que tenha poder de libertar uma pessoa, senão a palavra de Deus. E tem muita gente que não usa. Às vezes não usa porque não conhece porque não estuda porque não lê porque não prioriza. Nem sequer lê a palavra, mas nessa noite eu creio que o Senhor está colocando uma grande fome, uma grande sede da palavra na nossa vida. E nós vamos nos aprofundar, conhecer e usar a sua palavra. Aleluia. Se você usa a palavra, você vence. Veja Jesus contra Satanás. Ele nos deu o exemplo. Jesus no deserto, tentado por Satanás. Como foi que ele venceu? Retórica, argumentos. Não, o que ele fez? Usou a palavra. Aleluia. 3 pedras, 3 palavras que fizeram Satanás fugir de Jesus. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas como é que a gente resiste? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Essa é a segunda marca. E depois, versículo 17.
Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição. Já fui nesse versículo. Versículo 18. Ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E dir-lhe-eis, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. Aqui ele está falando da mensagem ainda. Vamos avançar. Capítulo 4 e versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então aqui Moisés demonstra que ele tinha dificuldade de ir para esse chamado. Por quê? Porque as pessoas não iam acreditar que Deus falou com ele. Como é que ele vai chegar lá para o faraó e dizer, Deus me falou, Deus me chamou para eu vir aqui dizer para tu libertares o povo? Como é que ele vai chegar assim? Vamos dizer que ele é um louco, não é verdade? Mesmo que ele fale o nome, mesmo que ele tenha a mensagem, mas ainda assim, tem outras marcas que Deus dá. Olha só, vamos avançar. E o Senhor disse, versículo 2, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E disse o Senhor, lança a vara na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor. Olha só esse versículo, preste bem atenção, versículo 5. Capítulo 4. Para que creiam que te apareceu Jeová, porque esse Senhor aqui é o nome de Deus lá no Antigo Testamento, o tetragrama, tá? O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito. E tirando a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. E depois que tirou do peito, estava como a outra mão. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, que é da vara, crerão a voz do derradeiro, do último sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas se tornarão em sangue sobre a terra. Então está aqui. Qual é a terceira marca que Deus faz no seu chamado? Primeiro, o seu nome. Segundo, a mensagem. Terceiro, os sinais. Todo aquele que é chamado por Deus, os sinais seguirão os que crerem. Em seu nome pegarão serpentes, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não fará dano algum. E imporão a mão sobre enfermos e os curarão. Ou seja, Deus está falando com Moisés aquilo que ele iria fazer com a igreja. Todo que é chamado por Deus, os sinais vão lhe seguir. Então Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem milagre para fazer na tua vida, mas Deus tem milagre para fazer através da tua vida. Você crê nisso? Se você crê, levante a mão, fique de pé, adore ao Senhor, porque Deus tem milagres, Deus tem sinais, tanto para fazer na tua vida, como para fazer através das tuas mãos. Ainda teve mais um problema, veja só. Versículo 10, disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca.
ensinarei o que vais falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele que há de enviar, ou seja, envia outro. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés, porque ele já estava rejeitando demais, colocando desculpa demais. Acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que também saí ao seu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando o que haver de fazer. Ele falará por ti ao povo, Arão, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, o que terminou aqui? Para poder Moisés ir de fato, ele ainda reclamou: não, Senhor, eu não consigo. Eu falo mal. Talvez porque ele não dominava a língua hebraica, porque ele só aprendeu lá na infância. E quando ele cresceu, nunca mais ele ouviu. A mãe dele teve que ir embora. Os estudiosos falam mais dessa linha, que provavelmente Moisés falou isso, que tinha dificuldade de falar porque ele não dominava tanto a língua. Não tinha nada a ver com ser gago. E aí, Deus fala para ele assim: o teu irmão vai falar por ti, mas tu não vai deixar de cumprir o teu chamado. Aleluia. Nem que eu coloque outro do teu lado para ir contigo, tá? Ele vai segurar na tua mão. Se tu suar, ele vai pegar um pano e vai te enxugar. Se tu quiser lanche, ele vai te dar um lanchinho. Mas tu vai cumprir o teu chamado, porque eu estou te chamando. É tu que eu vou enviar. Moisés chegou a falar para ele assim: Senhor, envia outro. Como dizendo assim: Senhor, tem gente mais capacitada do que eu. Mas Deus falou para ele: não vai ser outro, não, vai ser tu, porque eu te chamei. E Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não vai ser outro, vai ser você. Deus te chamou. Você não está aqui em vão. Você está aqui por um propósito de Deus, para ouvir essa mensagem e saber que Deus não abre mão de você. Se você tem dificuldade, Ele coloca a gente do teu lado. E essa é a quarta marca. Deus coloca pessoas do nosso lado para que possamos cumprir o chamado. Aleluia. Se você quiser, vem à frente e vamos orar, vamos ungir